Aleluia, graça e paz, irmãos. Você pode sentar. Que bom que você chegou até aqui. E eu tenho plena certeza que você já tem experimentado da presença do Senhor aqui nesse lugar, amém? Quantos estão experimentando dele nessa noite? Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos tem revelado o seu coração. Ele tem manifestado a sua presença aqui nesse lugar. Queridos, a sua palavra diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. E dentre tantas coisas que nós temos a agradecer, nós somos muito gratos pelo dom da vida. A vida quem nos dá é Deus. Você pode dizer amém? E nessa semana nós tivemos agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Tiago, né? Mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu. Eu queria que Tiago pudesse vir aqui. Queria que você pudesse aplaudir o Senhor pela vida dele. A gente brinca, mas é verdade. Tiago é um dos mais antigos dessa igreja. Lá aqui no Ministério de Louvor ele é conhecido como Tio Abraão. Olha, mas nós somos muito gratos a Deus pelo dom da vida e pela vida de Tiago. Eu lembro-me bem quando cheguei aqui e como nós o encontramos e como ele se encontra hoje, né? O Tiago não é mais o mesmo. Cabelo branco, né? Ele era chamado de mago, o mago Tiago, isso é passado. Mas nós somos muito gratos porque não somente o cabelo branco, não somente umas carninhas a mais, né? Mas mais de Deus foi derramado sobre a sua vida. E essa sem dúvida é a maior dádiva, né? E o Tiago, irmãos, ele, como vocês bem sabem, ele é um dos supervisores de célula dessa igreja. E ele é uma das pessoas que andam lado a lado conosco. Ele é uma das pessoas que nós temos treinado, né? E que logo, né, no tempo do Senhor, mas logo estarão recebendo uma unção pastoral, né? Porque esse é um chamado de Deus para a vida dele, né? E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, Tiago, né? E nós queremos passar aqui uma pequena lembrança para você. Isso é uma lembrança da sua igreja como reconhecimento, né, de que nós amamos você, de que você é uma bênção, né? E eu tenho certeza que isso vai ajudar você no próprio ministério, né? Em nome de Jesus. Vocês querem ver, irmãos? Olha aí. Tá igual a mim agora, ele disse. Glória a Deus. Vamos orar, né? Eu queria chamar a nossa pastora aqui para orar, agradecendo a Deus pela vida de Tiago. Tiago não é Tiago, ele é Tigo. E é Tigo de Deus. Porque ele é assim, ele é um homem de Deus. Você que tem a oportunidade de andar pertinho de Tiago, você sabe disso. Você é capaz de perceber a unção do Senhor na vida dele. E nós agradecemos pelo privilégio de ter ele conosco. Agradecemos pela vida dele. Vamos orar, estenda suas mãos aqui, abençoe a vida desse homem de Deus em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, pela vida do nosso irmão, tão querido por nós, nosso irmão Tiago, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem chamado o teu filho, o Senhor tem confirmado esse chamado, e o Senhor, ao longo desses anos, tem preparado ele, Senhor, para o exercício do ministério, Senhor. E nós já queremos te agradecer porque ele tem se disposto, Senhor, a dar cada passo que o Senhor tem dado orientação e direção. Nós queremos te pedir, amado Espírito Santo, cobre a vida do Tiago com o sangue de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, livra o Tiago de toda intenção do maligno, Pai. Que a sua vida, que a sua casa, que tudo que diz respeito a ele, Senhor, possa estar blindado com o sangue de Jesus. Que a família de Tiago seja um farol para todos que ali estão perto, Senhor. Que eles possam ver através da vida dele, através da vida da sua esposa, através da vida da sua filha, que assim se comporta uma família que serve ao Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor. Te bendizemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, há momentos em que a presença do Senhor, ela é tão intensa e ela é tão gloriosa que nos falta até mesmo o fôlego. E é assim que eu me sinto hoje, aqui nesse lugar. O Senhor, Ele está perto e Ele está bem perto de nós. Amém? E todas as vezes em que Ele se manifesta assim, Ele quer comunicar algo, Ele quer revelar algo, Ele quer tornar algo conhecido. E eu tenho plena certeza no meu espírito de que o Senhor preparou esse momento para trazer à nossa memória aquilo que possa nos dar esperança. Você pode dizer amém? A palavra de Deus, ela nos diz que numa certa ocasião, Abacuque, ele queixava-se diante do Senhor. E ele dizia assim: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando eu clamarei violência e tu não me salvarás? Ele disse: olha, por que tu me fazes ver a iniquidade? Por que tu toleras a opressão, a destruição, a violência, e assim, a litígios, a discórdia? Porque o Senhor me permite ver todas essas coisas? Porque eu clamo por todas essas coisas e tu não me respondes? E em resposta à inquietação do profeta, o Senhor disse assim: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão, ela está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. E mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Em momentos assim, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque muitas vezes aos nossos olhos parece demorado, parece que está sendo retardado, parece que nós não conseguiremos ver o cumprimento da promessa. E quando eu orava e dizia: Senhor, o que tu queres falar à tua igreja? Qual é a palavra do Senhor para esse momento? E o Senhor então começou a me lembrar uma palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas no ano de 2015. Irmão, nós estamos em 2022. E sabe, quando nós recebemos uma palavra de Deus, parece que nós esperamos que ela venha se cumprir já no dia seguinte. E é interessante porque o Senhor falou aqui, né, dizendo assim: olha, continue crendo, insistindo. E era assim que Abacuque se encontrava, e ele dizia: Senhor, até quando? E o Senhor estava dizendo para ele: espere. Espere, porque essa palavra, ela se apressa. Você pode dizer amém? Irmãos, ela se apressa para o fim. Ele diz: olha, e ela não vai falhar, mesmo que pareça demorar, espere. Continue esperando, porque certamente virá e não tardará. Então a palavra que nós queremos compartilhar hoje era uma palavra para trazer à memória aquilo que o Senhor já nos falou. E é interessante porque quando ele disse assim, olha, para Abacuque, que ele precisava escrever a visão, é porque nós precisamos tornar visível, irmãos, diante dos nossos olhos aquilo que o Senhor nos tem falado.
A visão que o Senhor nos tem dado, ela precisa estar viva diante de nós. Ela não pode ser esquecida. E ele fala, olha, escreve sobre tábuas. E essas tábuas aqui, elas fazem referência às tábuas da lei. E é interessante porque as tábuas da lei, elas devem estar, ou a lei do Senhor, ela deve estar bem legível no nosso coração. Então o Senhor está dizendo assim, olha, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho revelado, aquilo que eu tenho tornado conhecido, isso precisa estar no seu coração. Isso precisa queimar no seu coração, precisa estar vivo diante dos seus olhos e bem legível no seu coração, porque olha, no tempo determinado isso se cumprirá, amém? Então olha, tem uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, e hoje é dia de nós trazermos isso à memória. Eu quero dizer para você que essa palavra é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Então eu quero dizer para você também, olha, que eu não me responsabilizo por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite aqui. Você pode dizer amém? Você está preparado? Amém? Então abra a sua Bíblia lá no profeta Isaías. Capítulo 6. Isaías capítulo 6, dos versos 1 a 8. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os umbrais das portas se moveram com uma voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. E depois eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, a palavra que nos foi dada pelo Senhor no ano de 2015 foi: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Você pode dizer amém? Essa palavra, ela veio à nação de Israel. Ela continua reverberando e falando aos nossos corações hoje. Mas quando essa palavra veio e se apresentou para Israel, ela veio como a promessa de um futuro glorioso. Irmãos, até então a realidade de Israel era de obscuridade. A realidade de Israel era de densas trevas. E quando nós nos encontramos numa circunstância assim, ter esperança para o futuro é algo extremamente difícil. E foi numa circunstância assim que a palavra do Senhor veio a Israel dizendo: olha, alarga o espaço da tua tenda. E enquanto eles estavam envolvidos por uma calamidade, o Senhor estava projetando o seu futuro. Sabe, estava se cumprindo a palavra do Senhor a Israel, dizendo que os meus pensamentos são mais altos do que os seus.
Então alarga o espaço da tua tenda, o espaço da tua habitação, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. O Senhor estava declarando: o teu futuro será glorioso. Mas o futuro para Israel, irmãos, na verdade, ele parecia incerto e tenebroso. Eles vinham de uma realidade ou de uma consequência de exílio e de dispersão. Israel havia sido completamente destruído e destituído de todos os seus direitos e ficando em completa desgraça. Então, numa situação assim, sabe, crer, sem dúvida é um grande desafio. Mas a palavra do Senhor veio a Israel. O Senhor chama Israel para que Israel cantasse de alegria por causa da promessa de um futuro de fecundidade. Mas tudo que naquele momento ele encontrava era somente trevas, era somente destruição. E o profeta então levanta-se e declara: alarga, estende e alonga a tua tenda. Você pode dizer amém? Quando nós pensamos em alargar, em estender, em alongar a nossa tenda, irmãos, nós estamos falando de expansão, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando da manifestação do reino de Deus, nós estamos falando do estabelecimento da glória de Deus. Você pode dizer amém? Então essa palavra, o Senhor está dizendo assim: olha, há um alargamento, há um estender. Ele está dizendo assim: olha, há um expandir da minha glória através dessa casa. Diga amém. Então, expansão, nós somos chamados para tornar claro o caminho que antes era obscuro. Nós somos chamados para tornar certo o caminho que antes era incerto. Nós somos chamados para transformar todo o envolto de trevas em plena luz. Amém? Essa era a palavra do Senhor para Israel, e essa foi a palavra do Senhor para as nossas vidas como igreja. Então nós somos chamados a cantar um novo cântico. Um novo cântico, ele está sendo colocado nos seus lábios. Amém? Aqui no contexto, o novo cântico estava sendo colocado nos lábios da estéril, da mulher que não podia dar filhos. E é isso que a palavra do Senhor estava dizendo: alarga, estende, alonga. Então isso sugere, queridos, atitudes para alcançar a outros. Amém? Para tornar outros conhecedores do amor de Deus, para tornar outros, sabe, envolvidos por essa mesma presença que nós temos sentido aqui nesse lugar. Então, olha, nesse propósito consiste o alargar a tenda. O alargar a tenda não tem a ver, sabe, com o nosso nome, não tem a ver com a nossa marca, mas o alargar a tenda tem a ver com a glória de Deus. Amém? Tem a ver com a luz de Deus alcançando os lugares mais tenebrosos dessa terra. Tem a ver com cura, tem a ver com libertação, tem a ver com o novo nascimento. Tem a ver, sabe, com o reino de Deus sendo manifesto. Amém? Então é isso que o Senhor quer nos fazer compreender. Então a visão de Isaías no capítulo 6, ele demonstra bem essa realidade. Agora, quando nós recebemos uma palavra de Deus, eu torno a dizer, nós esperamos que logo ela se cumpra. Mas nós nunca podemos nos esquecer que, olha, para todo propósito existe um processo. E nós observamos isso aqui na vida de Isaías. No verso 1, a palavra diz assim: olha, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. É interessante essa expressão, porque olha, além de precisar a época em que se deu o chamado de Isaías, o seu ministério, a morte de Uzias também serve para precisar o tempo em que ele vira o Senhor. Irmãos, Isaías está declarando: olha, eu vi o Senhor, os meus olhos viram a sua glória. Ele está dizendo que ele teve uma visão da glória de Deus. E é interessante porque a palavra vai dizer para nós que quando isso se deu, foi por ocasião da morte do rei Uzias.
Alguns manuscritos vão declarar que Uzias, ele era tio de Isaías. E tudo leva a crer que ele era uma pessoa querida. E sabe quando pessoas queridas nos faltam? Nós sabemos como isso nos marca. Nós sabemos como isso mexe conosco. E talvez fosse um momento assim que Isaías ele estivesse vivendo. Então foi na época da morte de Uzias que os olhos de Isaías se abriram para ver o Senhor. Então olha, muitas coisas elas poderiam ser ditas aqui, mas apenas a uma eu quero me deter. O texto bíblico ele está nos ensinando que existem aspectos da nossa vida que precisam literalmente morrer para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver a glória de Deus. Irmãos, muitas vezes nós não vemos a glória de Deus porque nós estamos apegados a muitas outras coisas. E nós não conseguimos perceber que o Senhor está bem perto de nós. Nós não percebemos o seu toque. Nós não percebemos, sabe, quando Ele chega. Não é que Ele não esteja presente, mas é porque muitas vezes nós estamos apegados a muitas outras coisas. Então, o que é preciso morrer na nossa vida para que nós possamos ter os nossos olhos abertos? Para que nós possamos de fato perceber que a palavra do Senhor, ela é para os nossos dias. Para perceber que o Senhor está empenhado em cumprir a sua palavra. Isaías, ele já profetizava no nome do Senhor, irmãos. Ele já estava declarando a toda a nação de Israel: vocês são um povo de lábios impuros, as suas obras são obras mortas. Vocês vivem em pecado. E ele começa a declarar, você vai observar dos capítulos 1 ao capítulo 5 de Isaías, tantos ais em relação à nação de Israel. Mas é quando Uzias morre, mediante o seu chamado, que então seus olhos são abertos e o Senhor declara: Isaías, alarga as tendas, amplia a tua visão. Começa a perceber que a realidade que você se encontra hoje, esse não é o teu fim, mas existe um futuro glorioso e você precisa abrir os seus olhos para isso. Muitas vezes, irmão, nós só conseguimos enxergar aquilo que nos cerca. E muitas vezes aquilo que nos cerca são densas trevas, desgraças, tristezas. E nós muitas vezes vamos vivendo a nossa vida simplesmente nisso. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, a palavra diz que os olhos de Isaías se abriram. Então isso nos faz entender que talvez algo precise morrer na nossa vida. Aspectos precisam morrer na nossa vida, para que a gente possa ver o Senhor sobre um alto e sublime trono, irmãos. Perceba que até então tudo que Isaías vê é desgraça. Tudo que Isaías vê é uma nação em ruínas. Tudo que Isaías consegue enxergar é um povo, sabe, envolvido no seu pecado. E tudo que Isaías consegue enxergar é um povo sem esperança. Era um povo sem salvação. Ele não conseguia jamais ver algo diferente. Mas a Bíblia diz que quando Uzias morre, ele disse assim: olha, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Para que nós possamos ver o Senhor, nós possamos olhar, nós precisamos olhar na direção do alto e sublime trono, irmãos. Mas muitas vezes nós não conseguimos olhar para o alto porque nós estamos presos aqui nessa esfera. Então, olha, alargar, estender, alongar a tenda é uma ação que, antes de alcançar o outro, precisa alcançar a mim. Porque olha, enquanto os meus olhos não forem abertos, enquanto eu não ver o Senhor, enquanto eu não ver a sua glória, tudo que eu verei serão impossibilidades.
Tudo o que eu verei serão dificuldades. Tudo o que eu verei serão circunstâncias que me impedem, que me impossibilitam. Mas olha o que diz a palavra, quando, Uzias morre e ele tem os seus olhos abertos. Agora, ele começa a enxergar diferente. Ele começa a ter uma visão, irmãos, do trono da glória. Perceba, como eu disse para vocês, Isaías ele vem declarando, olha, que a nação de Israel ela estava completamente dominada pelo seu pecado. Mas a Bíblia vai dizer para nós, aqui no capítulo 6, que quando ele vê o Senhor, quando os seus olhos se abrem, ele diz: Senhor, a terra está cheia da tua glória. Irmãos, ele não conseguia contemplar a glória de Deus, mas a terra já estava cheia da glória de Deus. Mas somente quando os seus olhos foram abertos foi que então ele pôde ver, ele pôde contemplar. E a Bíblia diz que nessa visão do trono ele viu serafins que voavam por cima dele. Essa palavra serafins aqui usada é para seres angelicais, mas é interessante que a palavra serafins, ela deriva de uma outra palavra que significa queimar. Serafins, portanto, indicavam agentes de Deus usados para a purificação. Então o Senhor estava dizendo: olha, tudo que você consegue ver são trevas, tudo que você consegue ver são enfermidades, tudo que você consegue ver é uma desesperança, é um caos sem fim. Mas quando ele olha para o trono, ele vê um fogo que queima, um fogo que purifica, um fogo que traz vida, um fogo vivificador. E esses eram os seres angelicais que, eles estavam em adoração em torno do trono do Senhor. Então esse fato aponta-nos para a realidade de que, além de aspectos que precisavam morrer na vida de Isaías, haviam outros que precisavam ser purificados. Irmãos, nem tudo precisa ser desprezado na nossa vida. Algumas coisas precisam ser tocadas pela glória, para que nós possamos ser purificados, amém? Somente a partir da purificação do Senhor é que Isaías estaria plenamente habilitado para alargar as tendas. Até então, sem o processo da purificação, todo o trabalho de Isaías se renderia às palavras: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Nós precisamos da purificação do Senhor, irmãos. Nós precisamos ser tocados pelo seu fogo abrasador, pelo seu fogo purificador. Alargar, estender e alongar a tenda é uma ação que acontece a partir da própria vida e não do trabalho empreendido, irmãos. Nós achamos que nós alargamos a tenda quando nós trabalhamos para o Senhor. Mas na verdade não, na verdade nós alargamos a tenda quando nós manifestamos a sua glória. E a manifestação da glória de Deus, ela não se dá, pela obra das mãos humanas, mas é uma manifestação que se dá a partir do trono da glória. É quando o fogo de Deus ele vem e ele nos toma, e então ele se manifesta através das nossas vidas. E foi isso que Isaías ele pôde experimentar da parte do Senhor. Perceba que Isaías, ele era profeta. Ele anunciava. Ele era aquele que tornava conhecido os decretos do Senhor à nação de Israel. Mas com a glória, tudo se fez diferente. Os seus olhos se abriram e tudo se fez diferente. Olha, somente os santos, irmãos, podem alargar as tendas, pois somente os santos habitarão na tenda do Senhor. Davi, ele disse assim: olha, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a palavra diz que o Espírito lhe sussurrou: aquele que é limpo de mãos e é puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
Então esse é um tempo para nós refletirmos, olha, como vai o aspecto da santidade na nossa vida. Porque olha, quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim. Agora perceba que ele é o próprio alvo da sua profecia. Até então ele estava dizendo, ai da nação de Israel, ai da nação de Israel, ai da nação de Israel. Mas quando os seus olhos se abrem e ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor lhe fez ver que havia um fogo que queimava e um fogo que purificava. E a palavra diz, no verso número 3, que esses serafins, eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor. Os serafins falavam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor. Você pode dizer amém? Isso significa, irmão, separado de tudo que é pecaminoso, de tudo que é imoral. Sabe como é, talvez, incompreensível a nossa mente entender, sabe, tentar alcançar o que é ser completamente santo. E isso é algo tão assim extraordinário que a palavra diz que esses serafins, eles cobriam seus rostos e eles declaravam um para o outro, olha, é santo, ele é santo. Sabe, irmãos, não há outra conversa. A santidade, a glória dele constrange todo o ambiente. Sabe, não há espaço para que outras coisas possam se infiltrar, porque ele é santo. Então essa repetição tripla da santidade de Deus declara que a sua santidade, ela é incomparável. Incomparável. Agora olha que extraordinário, lá em Pedro 1,16, a palavra diz assim, palavra de Jesus, sejam santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Queridos, o Senhor espera santidade da sua igreja, amém? Nós estamos vivendo dias loucos. Nós estamos vivendo os dias de cumprimento da palavra. Queridos, os homens são amantes de si mesmos. E a palavra diz, olha que nesses dias que são os dias em que nós estamos vivendo, os homens estariam buscando ouvir aquilo que satisfazem a sua própria alma, como que quem tem coceira no ouvido. Sabe, quando uma palavra de santidade ela era pregada em tempos não muito remotos, e essa palavra vinha ao coração da igreja, e essa palavra penetrava o seu coração, havia um quebrantamento, havia uma contrição, havia uma entrega, havia um arrependimento, havia um clamor que dizia assim, olha, ai de mim. Mas hoje, quando uma palavra assim é pregada, a gente vai procurar a igreja da próxima esquina, porque o que nós queremos ouvir é aquilo que nos satisfaz, é aquilo que massageia o nosso ego. Mas o Senhor está dizendo por meio da sua palavra, sejam santos, porque Ele é santo, amém? Somente santos podem alargar a tenda, irmãos. Somente aqueles que têm a essência do próprio Deus é que podem alargar as tendas. Então alargar as tendas é estender e alargar a santidade divina de forma a alcançar outros. Quando ele olha para os céus, quando ele tem, Isaías, quando ele tem uma visão do trono da glória de Deus, irmãos,
quando ele consegue perceber, quando ele vê e ele percebe que a santidade de Deus está naquele ambiente, e ele ouve uma voz dizendo: alarga as tuas tendas. A palavra do Senhor está dizendo assim: olha, a minha santidade, ela precisa invadir a terra, e ela precisa tomar a todos. A minha santidade, ela precisa alcançar a terra. Então, olha, será que a minha vida e a sua vida condiz com uma separação de tudo que é pecaminoso, de tudo que é imoral? Será que aquilo que é imoral e pecaminoso, quando se depara diante de nós, sabe, é vencido pela santidade de Deus? É destruído pela santidade de Deus? Nós precisamos entender que uma resposta negativa a essa indagação não somente põe em xeque o alargar das tendas, como também a própria morada eterna com o Senhor. Entendamos, olha, nós não somos salvos pelas nossas obras. A palavra diz: porque pela graça sois salvos por meio ou mediante a fé. Você pode dizer amém? Mas a palavra nos ensina que um caráter santo é uma consequência daquele que foi salvo. Logo, se não há na santidade na minha vida, se a santidade de Deus ela na minha vida, então isso demonstra que de alguma forma a minha salvação, irmãos, ela está ameaçada. Porque ele disse: sejam santos como eu sou santo. Então quem é que alarga a tenda? É aquele que é santo, amém? Então aquele que é santo, ele leva a santidade de Deus, ele manifesta a glória de Deus. Foi por isso que Isaías, ele disse assim: olha, eu estou perdido. Eu estou perdido porque, olha, os meus lábios, eles são impuros, e os lábios de todo o povo, eles são impuros. Então, olha, se os lábios estão impuros, irmãos, o coração também está. A palavra diz para nós, olha, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, olha, se a tua boca, ela não manifesta a glória, ela não exala a glória, ela não exala o bom perfume de Cristo, mas ela exala qualquer outra coisa, é porque é disso que está cheio o seu coração. E Isaías, então, reconhecendo isso, ele disse: olha, ai de mim, eu estou perdido. Ele reconheceu, ele disse: olha, os meus lábios, eles são impuros. A visão da santidade de Deus fez o profeta lembrar-se de maneira muito intensa da sua própria indignidade, que é merecedora de condenação. Ele estava de fato entendendo: eu mereço ser condenado. A visão de Isaías o deixou dolorosamente consciente do seu próprio pecado. Irmão, sabe por que não há consciência de pecado nos nossos dias? Porque falta uma visão da santidade de Deus. Porque falta uma visão do trono da glória. As pessoas hoje falam muitas bobagens e praticam muitas outras. Irmãos, Ele é santo. Ele é santo e nós precisamos ser igualmente santos. Você pode dizer amém? Então, olha, a sua condição, a percepção da sua condição leva Isaías a um quebrantamento. Desse modo, Deus o preparou para que ele fosse um alargador de tendas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A santidade de Deus, ela não quer te destruir, irmão. A santidade de Deus, ela quer te aperfeiçoar. Sabe, se Deus quisesse te destruir, Ele já tinha te destruído. O que era que poderia impedir Deus de fazer qualquer coisa que Ele bem quisesse? Então, olha, a santidade de Deus, ela visa o nosso aperfeiçoamento. Então, olha, quem é você? Porque até então, olha, talvez Isaías ele tivesse se achando cara. Porque ele profetizava: olha, vocês não valem nada. Vocês são pecadores, vocês ofendem a Deus.
Essa era a palavra: olha, vocês vão ser destruídos. Até que algo que ele tanto amava lhe foi roubado. Sabe, quando nós amamos demais as coisas aqui na terra, irmãos, nós somos impedidos de ver a glória de Deus. Nada pode ocupar o lugar que é dele no nosso coração. Existem coisas que necessariamente não são pecado, mas elas se constituem pecado porque elas roubam a glória de Deus da nossa vida. E a Bíblia diz então que quando Uzias morre, seus olhos se abrem, os olhos de Isaías se abrem. Ele vê o trono da glória e ele diz: meu Deus, o Senhor sempre esteve aqui, eu nunca te percebi. A tua glória enche toda a terra e eu não conseguia vislumbrá-la. E foi então que ele parou e ele disse: olha, ai de mim. Ele percebeu quem ele era. Sabe, quando Deus ele olha para você, ele vê em você um alargador de tendas. Você pode dizer amém? Mas você precisa saber quem você é. Você precisa se perceber. Então olha, a visão de Isaías o levou a enxergar quem ele era, a sua realidade, um pecador perdido no meio de um povo igualmente perdido. Ele disse: olha, os meus lábios, eles são impuros. E os serafins cantavam: santo, santo, santo. E que até que por uma ordem do Senhor, um dos serafins toma um tenaz. Sabe, ele toma uma fração, sei lá, uma gota da santidade de Deus, e toca os lábios de Isaías, e os seus lábios se tornam santos, irmãos. Sabe, quando Deus nos convence do nosso pecado, não é para nos destruir, mas é para nos libertar desse pecado, amém? Então quando ele disse: ai de mim, eu estou perdido, os meus lábios são impuros, e aí o Senhor disse: uau, era isso que você precisava entender. E então a santidade de Deus toca os seus lábios, e os seus lábios se tornam santos, como santo é aquele que lhe tocou. E aí diz a palavra que os céus fazem uma pergunta, e os céus dizem assim: olha, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, a palavra está dizendo, o Senhor estava declarando: olha, eu quero alargar, eu quero estender, eu quero alongar as tendas de Israel, porque, sabe, eu a escolhi. Dentre todos os povos, Israel foi escolhido pelo Senhor. Sabe, enquanto eles estavam envolvidos no seu lamaçal do pecado, o Senhor estava dizendo assim lá nos céus: Isaías, quem é que pode ir por mim? Quem é que pode ir por nós? Quem é que pode tocá-los com a minha santidade? Quem é que pode manifestar a minha glória? Quem é que pode abrir os seus olhos para que eles possam ver o alto e sublime trono? Ah, irmãos, será que você consegue ouvir a voz dos céus? Ou será que tudo que você ouve é a voz da terra? Porque olha, a voz da terra quer abafar a voz do céu. A voz da terra diz que você está cheio de problemas. A voz da terra diz que você está cheio de dívidas. A voz da terra diz que você está cheio de enfermidades. A voz da terra está dizendo que você está perdido. A voz da terra diz que você é um pecador desgraçado, que não tem esperança para você. Mas a voz dos céus diz: há uma glória, há uma santidade, há um fogo abrasador, há um fogo que purifica, que salva, que cura, que transforma, irmãos. E essa é a voz que nós precisamos ouvir.
Agora olha que interessante, porque Isaías estava dizendo: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer. Aí o anjo toca nos seus lábios, e aí a voz diz: quem há de ir por nós? E ele diz: Senhor. Irmãos, ele não era bipolar, mas o fato aqui é que ele foi tocado pela glória de Deus. Você está me entendendo? Amém? Quando nós somos tocados pela glória de Deus, nós somos inundados pela glória de Deus. Os céus, Ele nos envolvem e Ele nos tomam. Então, olha, somente pode declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem antes ouve, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Sabe, nós precisamos entender a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse assim: aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Irmãos, você não pode esperar que Cristo seja o gênio da lâmpada que vai resolver os seus problemas aqui na terra. Mas na verdade Ele quer usar você para fazer a glória dele conhecida. Irmão, sabe quem é que experimenta sinais de Deus, maravilhas de Deus? É aquele que vai, não é aquele que fica. Sabe, quando nós vamos andando e caminhando, manifestando a glória, alargando a tenda, irmãos, nós vamos experimentando milagres do Senhor. Então, a palavra do Senhor está dizendo isso para nós. Então, olha, a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco é que nós sejamos alargadores de tenda. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe? Porque talvez você esteja vivendo a mesma realidade há anos e ela não muda, e você está esperando que ela mude para você fazer alguma coisa. Ela não vai mudar, porque na verdade o Senhor está dizendo: faça algo, e então as circunstâncias serão mudadas. As dificuldades, irmãos, a escassez, elas não podem nos parar. A palavra diz assim: olha, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Hoje eu estava, enquanto nós estávamos adorando, o Senhor estava trazendo à minha mente uma pessoa que já congregou conosco, não está mais aqui, hoje está servindo numa outra casa. Sabe, essa pessoa cresceu tanto, louvado seja Deus por isso. Me aperreou tanto, irmãos, me deu tanto trabalho. Eu acho que metade dessa careca aqui, não é? Está na conta dele. E hoje ele me mandou um vídeo dizendo: meu pastor, eu estou no lugar onde eu deveria estar, mas agora maduro. Ah, irmãos, como vale a pena. Como vale a pena você andar. O Senhor está dizendo, mesmo que você vá chorando, você vai voltar, você vai trazer os seus frutos. Amém. Você não está aqui, irmãos, ele está onde ele deveria estar. Ele está servindo o Senhor. Porque olha, é o reino, é o alargar de tendas, amém? É o reino de Deus. Então olha, nós precisamos entender isso. Então olha, nós somos alargadores de tendas, irmãos. O Senhor está nos chamando para tocar as pessoas com a glória de Deus. Tocar as pessoas com a glória de Deus. Então você precisa ter uma visão do trono da glória,
Para que isso aconteça, você precisa entender: existem coisas que precisam morrer na sua vida. Sabe, tem gente que são amantes de si mesmo. Tem gente que são amantes dos prazeres da vida. Tem gente que é amante do seu trabalho, refém do seu trabalho, refém, né, do seu salário, das suas riquezas, das suas posses. Tem gente que é refém da sua miséria, da sua melancolia, da sua murmuração. Irmãos, são aspectos que precisam morrer na nossa vida. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E talvez Uzias estava representando isso na vida de Isaías. Porque olha, quando o rei morreu, e agora, o que é que vai ser de mim? Porque o rei era alguém chegado a Isaías. Como ser tão duro na sua profecia, quando agora você já não tem mais a cobertura ou a proteção do rei? Mas aí quando o rei morre, ele diz: olha, sou eu. O problema sou eu, está em mim. Então algo precisava morrer, e algo morreu na vida dele, e algo precisava morrer, e algo precisa morrer na nossa vida. Algo, sabe, precisa ser purificado na nossa vida, irmãos. Algo precisa ser purificado. Nós precisamos buscar a santidade de Deus. Ele disse: Senhor, tu és santo. E o Senhor disse: alarga, alonga, estende a minha santidade sobre a terra. Então olha, quem é você? Quem é você? Eu creio que eu estou diante de alargadores de tendas. Você pode dizer amém? Irmãos, há alguns anos atrás, nós começamos a ouvir palavras da parte do Senhor, de que as nossas tendas seriam alargadas. Sabe, pessoas chegaram aqui e começaram a ministrar. Não era ainda nesse templo, era no templo antigo. E começaram a profetizar na nossa vida. E dizendo assim: olha, vocês vão crescer. Vocês vão alargar as tendas para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E a gente ficava olhando para aquilo e a gente ficava dizendo: meu Deus, como é que vai ser isso? Sabe, mas nós cremos nisso. Mas parece que em alguns momentos nós olhamos e dizemos assim: Senhor, e onde está a promessa? E aí o Senhor está dizendo: escreva a visão, torne ela bem visível, para que ela possa ser lida até quando você esteja passando correndo. Não é isso que nós mais fazemos? Nós estamos correndo o tempo todo, irmãos. Nós estamos muito apressados. Talvez o Senhor, durante essa pandemia, quis parar um pouco a gente para dizer: ó, aquieta, aquieta. E aí o Senhor está dizendo: olha, passando correndo, você precisa ver. E Ele está dizendo: a visão está para se cumprir no tempo determinado e ela se apressa. Você está entendendo, amém? Então olha, eu creio nessa palavra, e essa palavra, ela diz respeito à sua vida como igreja. Você pode dizer amém? Então Isaías disse assim: olha, Senhor, eu estou pronto. Eu vou ser um alargador de tendas. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Só pode alargar tendas aquele que tem os seus olhos no alto e sublime trono. Porque se não for assim, você vai ser inconstante. Hoje você ama a Deus, amanhã você quer morrer. Hoje você está louco por Deus, amanhã você não consegue vir para o culto.
Isaías disse assim: Senhor, eu estou pronto, me envia. A tua santidade tocou os meus lábios, e com a tua santidade eu vou tocar a terra. Amém. A presença de Deus na sua vida, ela deve constranger outros. Quando você chegar com a glória de Deus, o ambiente ele precisa mudar. Amém? Então olha, alarga as tuas tendas, disse o Senhor. Então o Senhor te chama hoje a ser um alargador de tendas, irmãos. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. E nós vamos começar a experimentar aqui algo prático. Assim como Isaías experimentou.